E ontem o Paysandu se despediu da Copa Verde 2020 ao ser derrotado dentro de casa pela equipe do Manaus por 2-1. O Manaus fez 1-0 ainda no primeiro tempo com o gol contra do atacante Flávio, que tentava ajudar a defesa do Paysandu. No segundo tempo, Gabriel Davis, em um chute de fora da área, fez o segundo gol da equipe amazonense. O Paysandu ainda descontou com o Marlon, mas não foi suficiente. O Paysandu está eliminado. O Paysandu, em 7 edições da Copa Verde, foi 5 vezes finalista, e as 2 edições em que não chegou à final foram a de 2015, quando o Paysandu perdeu na fase semifinal para o Remo, e agora em 2020, temporada 2020, o Paysandu sai na fase quartas de final, portanto a sua pior campanha na história. E aí o torcedor pode considerar vexatória a eliminação. Eu vejo longe disso, por vários motivos. O primeiro deles foi um duelo contra uma equipe que está na mesma divisão que o Paysandu. Ambos, Paysandu e Manaus, estão na Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, a meu ver, não foi uma eliminação vexatória e nem pelo fato de ter sido em casa, né? Tudo bem que o Paysandu decidiu a vaga. O segundo jogo foi na capital paraense, mas teve a questão também do gol, que não foi gol no Gama. Acredito que é um erro de arbitragem que não deve ser analisado isoladamente, mas é claro que faz uma diferença, porque o Paysandu poderia ter a vantagem do empate na partida de ontem, e aí, perdendo por um gol de diferença, a disputa iria para os pênaltis, a história poderia ser outra. Mas, analisando o jogo de ontem, acredito que foi uma vitória justa da equipe do Manaus. Paysandu e Manaus tiveram suas chances dentro do jogo para ganhar a partida. No primeiro tempo, o Paysandu teve 2 ótimas oportunidades. Uma, após uma jogada do Luiz Felipe, onde ele tocou para o Flávio, recebeu de volta e na cara do goleiro demorou demais a chutar. E uma outra com o Marlon, onde a bola foi na trave. Entre essas oportunidades, o Manaus teve uma boa chance com o Diego Rosa. Ele recebeu o lançamento em posição legal, saiu na cara do goleiro e tocou rasteiro. A bola foi à esquerda, passou muito perto da trave. E a Catiúcia Berger, que foi a assistente, não acertou neste lance. O Manaus, na metade final do primeiro tempo, na segunda metade, encontrou muitos espaços pelo lado direito. O Gabriel Davis, a meu ver, foi o melhor jogador da partida, não só por marcar aquele que foi o gol da classificação do Manaus, mas também pelas jogadas, aparecendo bem pelo lado direito e aparecendo bem no toque de bola, também em alguns momentos pelo lado esquerdo, um bom valor da equipe do Manaus, o Gabriel Davis, camisa 80. O Paysandu, no primeiro tempo, depois que tomou o gol, não conseguiu reagir na primeira etapa. O Manaus teve, não um domínio total da partida, mas esteve um pouco melhor que o Paysandu ainda na primeira etapa e mereceu a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, o Manaus voltou melhor, conseguiu marcar o segundo gol num belo chute do Gabriel Davis, onde eu acredito que o Paulo Ricardo tenha falhado. Não porque a bola, não porque fosse fácil defender aquela bola, mas ele nem pulou para a bola. Era um chute, foi uma jogada onde claramente o atleta ia chutar naquele canto, né? O canto que tinha para chutar era aquele, e o Paulo Ricardo não pulou para a bola. Foi um belo gol do Gabriel Davis, mas acredito que o Paulo Ricardo falhou. Não sei se ele acreditava que a bola ia para fora, mas deveria ter pulado para a bola e tentado evitar o gol. O que não aconteceu. O Manaus conseguiu fazer ali 2-0. Acredito que o Ailton demorou sim a mexer na equipe. Eu apostaria no Debu já na volta para o segundo tempo. Acredito que o Paysandu precisava de intensidade. O Debu é um atleta que ainda está em formação, entrou bem na partida, assim como o Riquelton, mas o que me pareceu foi que o Debu estava sem muito ritmo de jogo, porque o atleta não entrou nas partidas finais do Campeonato Brasileiro da Série C, o atleta não havia disputado nenhum jogo ainda na Copa Verde, e isso faz diferença, não só para o Debu, mas para outros atletas da base do Paysandu. E aí você tem que lembrar que boa parte do elenco do Paysandu foi formada nesta Copa Verde por atletas da base, atletas que não sabemos se vinham treinando, na verdade há quanto tempo vinham treinando com o elenco principal do Paysandu. O Paysandu teve até o final de novembro a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e aí o campeonato acabou, alguns atletas como o zagueiro Lucão foram liberados, e esses atletas que permaneceram na base, nós não sabemos se vinham treinando, nós não sabemos se vinham
como vinham se movimentando. Tem várias questões aí, se eles vinham treinando em grupo, se cada um vinha treinando à parte. Então são algumas situações que nós temos que analisar. O planejamento do Paysandu está sendo bom para essa temporada 2021, mas o planejamento da temporada 2020 não foi bom, porque no final de novembro o Paysandu decidiu participar da Copa Verde. Tudo bem, o Paysandu naquele momento estava focado no acesso para a Série B, era o foco do clube, mas foi pensado, passou pela cabeça dos dirigentes que o Paysandu poderia ser eliminado, que o técnico poderia sair, porque o Paysandu não contratou para essa Copa Verde porque queria definir primeiro o técnico, definiu o técnico, só que quando o técnico foi definido, o prazo para inscrições da competição se encerrou e o Paysandu não pôde contratar e inscrever outros atletas para a competição. E aí, esses atletas estavam preparados para assumirem o papel de protagonistas, digamos assim, na Copa Verde? Eles estavam preparados para serem titulares? Ontem o Paysandu entrou com o Ian, entrou com o Kervi. O Ian não é base mais, né? Ele já tem mais de 25 anos, mas é um atleta que está ganhando cancha, né? Tá ganhando sequência agora. E isso é importante. Você pode cobrar um pouco mais do Alan Kalberg, você pode cobrar um pouco mais do Luiz Felipe, cobrar um pouco mais do Marlon, que eram atletas que vinham jogando, eram atletas que, se não eram titulares, mas vinham entrando nas partidas. O Luiz Felipe, por exemplo, perdeu 2 gols de cara. Teve esse que ele perdeu na primeira etapa e no segundo tempo teve uma bola que ele conseguiu recuperar dentro da área do Manaus, mas aí tentou clarear para o chute, demorou demais a finalizar o lance e aí o Paysandu não conseguiu. O Paysandu depois conseguiu o gol na roubada de bola do Riquelton, que foi um atleta que me agradou, um atleta que entrou bem na partida, e o Marlon fez ali o gol. Depois o Paysandu teve uma blitz de 5 a 10 minutos após o gol e o Paysandu por pouco não conseguiu empate, mas já nos minutos finais a pressão começou a cair de intensidade e o Manaus ainda deu aquela valorizada, como todo time que ganha fez cera, né? E, enfim, esteve perto ali já da vitória e administrou o placar, conseguiu garantir essa classificação para a fase semifinal. O Manaus mais uma vez é semifinalista da Copa Verde, em 2018 contra o próprio Paysandu foi eliminado e agora novamente contra um paraense, contra o Remo, vai tentar essa classificação inédita. Mas, repito, longe de ser um vexame, os atletas, muita gente acha que a base do Paysandu é fraca. O conjunto pode ser fraco, né? Mas tem atletas ali que você pode tirar e que você pode trabalhar, você pode dar rodagem, mas esses atletas precisam de rodagem. Não adianta você simplesmente colocar os atletas numa decisão e querer que os atletas consigam um feito extraordinário. O Paysandu poderia ter conseguido a classificação? Poderia, mas fica essa ressalva, esses atletas precisam de ritmo, eles precisam de confiança da diretoria, confiança da presidência, confiança do técnico, enfim. E o que parece que não houve um planejamento de jogar a Copa Verde com o Sub-23. Foram as circunstâncias que acabaram colocando o Paysandu nesse caminho e o Paysandu apostou nesses atletas. Mas agora o Paysandu vai voltar as atenções para a temporada 2021. Outros atletas que também a gente pode destacar, Matheus Lopes, Fernando Portel, foram atletas que não comprometeram e são atletas que podem ganhar oportunidades no Campeonato Paraense. Mas repito, eles precisam de rodagens, eles precisam fazer parte do elenco profissional, eles precisam estar na pré-temporada. Não dá para ficar nesse chove não molha. O atleta é base ou o atleta é profissional? Tem que ser definido, tem que ser bem definida a situação desses jogadores para que eles venham a ter um bom rendimento. Alguns torcedores até acharam interessante que o Paysandu não avançou, porque dessa forma não perde novamente para o Remo. Nós não sabemos o que ia acontecer, né? Até porque o Remo também suou para passar pela equipe do Independente. Nós não temos como saber como seria o repá, mas eu acredito que para o Paysandu, considerando que o foco do Paysandu é a temporada 2021, é o acesso para a Série B, a eliminação pode não ter sido de todo mal. Não foi uma eliminação por goleada, foi uma eliminação onde o time perdeu lutando até o fim pelo empate e os garotos são aqueles que menos têm culpa, né? Eles não têm culpa dessa falta de planejamento, eles não têm culpa dessa situação em que foram colocados e entregaram o seu melhor, né? Conseguiram lutar até o fim, mas o Paysandu sai aí, creio que de cabeça erguida, e sabemos que a Copa Verde é uma competição que está pagando pouco, uma competição que nunca foi um mar de dinheiro, né? Você não tem premiações gordas, e para o Paysandu
acaba, acredito que sendo melhor uma eliminação, porque agora tem tempo para se preparar integralmente, pensando na temporada 2021. O 2020 bicolor acabou e o foco agora é no Campeonato Paraense e principalmente no acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixe seu comentário, a sua crítica, o seu elogio. A sua participação é muito importante para nós. Paysandu, lembrando, vai se apresentar agora no dia 15. Essa semana não há trabalhos e na próxima segunda-feira o Paysandu se reapresenta visando a temporada 2021. Valeu, galera!